Olha, tá vendo? 8, puseram 8 bolinhas. Custava, eles, olha, não é mais planeta, né? Mas pois é, mas agora que eu vi que o Plutão estão chutando ali o Plutão, a bola de lá, não é o Plutão, não, até eu falei, você é que eu li mal. O fato é que, bom, mas é bacana, então é bacana. É um livro de estar, não é um livro de ficção, não é literatura, não tem uma linguagem cuidada, eu tenho até um pouco de irritação, aquela excessiva linguagem um pouco falseada para criança, assim, bem, aquela coisa meio brincalhão, que é aquele baby talk, ou child talk, nesse caso, não é? Que eu pessoalmente não sou muito simpático a essa didática, ainda que eu acho que ela faz parte. Então. É um livro que cabe num lugar de escola de brincar, num lugar de estar, ao mesmo tempo cabe na sala de aula, porque de repente o professor aplica, e esse pode ser um livro aplicável, quer dizer, eu levo para aula para ensinar coisa, pode estar também, e seria bom se estivesse na sala de espera de consultórios médicos, odontológicos, etc. Até porque ele é agradável e acaba instruindo. É feito com muito esmero. Acho que eu fiz um intertexto, não é? E é isto. Ele é alegre, divertido e instrutivo. Bem feito. Bacana, né? Bom de instruir e bom de ler. E que dá para ler muitas vezes. Outro dia eu peguei um que era um tipo de Onde Está o Wally. Não era Onde Está o Wally, mas era do tipo que eu estava votando para um outro prêmio, outro negócio aí. Eu falei, olha, esse livro é uma bobagem. Esse livro você leu uma vez, perdeu a graça. Porque tem um texto que é uma espécie de charadinha e do lado tem um desenho e você vai descobrir uma figurinha qualquer que está ali. Brincou uma vez, acabou a história, perdeu a graça. Então, esse aqui não. Esse aqui você pode ler de novo, até porque você tem que parar para pensar, você tem que entender bem, tem que usar a cabeça para medir as medidas. E dá muita fome, porque ele fica falando de pizza, pão. Então, me dá muita fome. Mas é isso. Eu queria só acrescentar, sabe, Percival, que eu acho que esse é um livro que vai até da educação infantil para os anos iniciais, entendeu? Porque ele é um livro que traz a curiosidade infantil e a gente está falando do gênero, né? Os meninos gostam muito de livros que deem explicações científicas. Eu acho que esse atende um pouco, já que o Leonor falava de gênero, eu estou só acrescentando, porque eu acho que a gente precisa ter esse tipo de livro, né? Que volta, que é curioso, né? que ele... Dali ele vai para outras informações. Eu acho que ele é um start assim, para outras informações. Mas tem que botar o Plutão. Bom, essa segunda sessão da mesa tem algumas coisas em comum, né? Tem uma característica, um dos critérios que a Beth mostrou ali no PowerPoint, quando ela falou dos critérios de seleção dos livros para o prêmio, né, para os diversos prêmios, um dos critérios é a questão do projeto gráfico editorial. E se tem uma coisa que costuma chamar muito a nossa atenção na hora de escolher os prêmios para melhor livro informativo, melhor tradução informativa e melhor livro brinquedo, é o projeto gráfico editorial. Vocês observem que tanto a Graça quanto o Percival chamaram atenção para esse detalhe, né? Particularmente, eu adoro esse livro, apesar de não ter o Plutão. E o Terra de Cabinha também. Então, assim, são livros que fazem um jogo diferente entre o verbal e o não verbal. E que tentam, no caso do informativo, tentam sair do aspecto didático, né, do aspecto enciclopédico. Eles tentam já fazer uma brincadeira. E eu vou falar do melhor livro brinquedo, é o prêmio Gianni Rodari, que é o melhor livro brinquedo. E essa categoria não tem nenhum pudor em transformar o livro num brinquedo. O objetivo é exatamente esse. O objeto livro tem que ser um objeto que
propicie esse brincar, esse olhar diferente, né? Então, eu me lembro que num dos anos, esse foi ano passado, ano retrasado, o que ganhou foi o livro com um buraco no meio. O objetivo era exatamente você tentar... Eu enfiava a cara nesse buraco, botava a mão no buraco, botava o buraco em algum lugar, em cima de um prato, alguma coisa assim. Então, o objetivo é realmente manipular o livro, dar um outro olhar para o livro, né? E quem lida com criança pequena sabe que as crianças curtem muito isso, né? É muito comum, inclusive, a criança abrir o livro ao contrário, abrir o livro de cabeça para baixo e tal. E o livro que ganhou o prêmio nesse ano, na categoria Melhor Livro Brinquedo, é Monstros no Cinema. E aí eu vou apresentar esse livro para vocês, até a Patrícia está falando assim, você vai cortar um dobrado para apresentar esse livro, porque ele é todo recortado, então eu tive que praticamente marcar as páginas que eu queria mostrar para vocês, porque é bem difícil de manusear se você quiser mostrar para alguém, né? Porque ele é todo recortado. Algo que me chamou a atenção assim que eu recebi esse livro foi o desenho, o traço das ilustrações, né? São ilustrações bastante modernas, são coloridas, são modernas, são também um tanto quanto desproporcionais em relação à mancha da página. E isso chama atenção, e provavelmente vai chamar a atenção do leitor também. Outra coisa que chama atenção é o próprio... O Percival está falando do intertexto, né? É o próprio intertexto que está marcado aqui o tempo inteiro. Já na contracapa, nós vemos uma recomendação, que esse livro é liberado para monstrinhos de 0 a 99 anos. Então, nós já lembramos daqueles códigos, né, de liberação e de censura, né, dos livros. Outra coisa que chama atenção também é o verso da capa, né, que a gente chama de folha de guarda. O meu livro está bem manuseado, então já está até aberto aqui. Eu não sei se vocês vão ver, em que aparecem os monstros assustados vendo um filme de monstro. Aparece ali o Drácula mordendo uma vítima e os monstros apavorados assistindo o filme do Drácula. Então já tem uma brincadeira na própria capa. E aqui no final, na folha de guarda final, já estão os monstros mais conformados assistindo o resto do filme do Drácula. Então, o tempo inteiro nós somos apresentados a essa brincadeira. O objetivo, o livro é montado de maneira a cada página ser recortada em 3 pedaços. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, se não abrir. Então, por exemplo, na hora do Frankenstein, né? Do lado esquerdo aparece o nome, eu estou segurando aqui que é para as páginas não abrirem. Do lado esquerdo aparece Frankenstein, separado mais ou menos em sílabas, nem sempre vai funcionar essa história de separar em sílabas. Frankenstein, e do outro lado aparece o monstro. Numa das primeiras páginas aparece assim, cabeça, tronco e membros. Então, todos os monstros são divididos assim, cabeça, tronco e membros. E a brincadeira é não só você encontrar e montar o monstro corretamente, o nome corretamente, mas também você montar monstros absurdos, como o Lobicunla, que é uma mistura de lobisomem com corcunda com malévola. O pé da malévola, né? O vestido da malévola lá embaixo, a cabeça de lobisomem e o corpo de corcunda, que não funciona muito bem aqui sem a cabeça. Em alguns casos, as montagens não ficam tão perfeitas. E são 11 monstros que aparecem recortados aqui. Frankenstein, Drácula, Corcunda, Múmia, Zumbi, King Kong, Lobisomem, Godzilla, ET, tadinho, botaram o ET na categoria de monstros, Gremlins e Malévola. Então, o objetivo é você ir brincando mesmo com esses personagens, montando, e no final aparece uma parte bastante interessante, que aparece uma linha do tempo, também devidamente recortada. Então, nessa parte a gente tem que tomar um certo cuidado para não acabar lendo a informação errada. Mas nessa linha do tempo aparecem informações preciosas. É uma linha do tempo sobre o cinema. Então, aparecem todos os filmes em que cada monstro apareceu, desde a primeira edição, desde o primeiro filme, até os mais recentes. Aparece também uma linha do tempo do cinema mostrando datas importantes para o cinema, como em 1895, né, o primeiro filme com os irmãos Lumière, o primeiro filme falado, mais ou menos em 1927, o primeiro filme colorido em 1935, e essa linha do tempo termina em 2014 com a Malévola,
que, pelo menos para mim, teve uma significação muito grande, que eu sempre quis saber o que estava por trás dos monstros. E a Malévola é um deles, né? Não chega a ser um monstro, mas é uma bruxa. E depois que a gente assiste o filme, fica até mais simpático a Malévola, né? Acha a Bela Adormecida muito sem graça. E o interessante também desse livro é um comentário que o autor é Augusto Massi, o ilustrador Daniel Condo, que já foi citado aqui pela Patrícia, é o ilustrador também de Um Lugar Chamado Aqui. Mas tem uma frase na biografia do Augusto Massi que eu acho bem interessante, que quando eles estão explicando como é que eles chegaram a esses 11 monstros, eles falam que foi um pouco difícil, porque cada hora alguém dava uma sugestão de um outro monstro diferente. E aí ele fala que cada um tem um monstro na cabeça. E se a gente parar para pensar, o que conduz as narrativas, o que conduz as histórias, geralmente é o vilão, né? O vilão que tem graça. Uma história sem bruxo, uma história sem monstro. Onde é que essa história vai parar? E aí ele vai tentando exatamente desmistificar isso com essa brincadeira. Você que monta o seu monstro, você faz o monstro do jeito que quiser, e fica o convite para o leitor fazer os seus monstros e montar os seus monstros. E como eu falei antes, eu fico sempre pensando, não que eu ache que os textos tenham que ter um caráter didático na escola, eu concordo com o que Percival falou, Patrícia também, livro não serve para, livro é para ler, não serve para ensinar nada, mas eu já fico imaginando em sala de aula as crianças querendo montar os seus monstros. Pode ser que apareça algum professor de matemática na categoria de monstros também, né? Na minha categoria apareceria um de física. De química? Pois é. Então, pode montar os monstros que quiser, podem ser políticos também. Na minha, o de português. Na minha categoria, o monstro professor de português. Podem ser políticos, enfim. Aí fica a escolha do freguês montar o monstro, recortar em 3 pedaços, cabeça, tronco e membros, e fazer, quem sabe, um novo livro das crianças também, com os seus monstros de estimação. Então é isso, Monstros no Cinema, o premiado categoria Brinquedo. Quando chegou esse livro, me ocorreu, eu fui livreira na década de 80, e aqui no Rio tinha uma editora de livros de pano que editava livros do Maco, que editava inclusive o Enfio, ele tinha algumas coisas do Enfio. E naquela época era um livrinho quadrado, com essa perspectiva de você criar os personagens absurdos. Então, essa estrutura ela já se renova de tempos em tempos. E o do cinema me surpreende pela temática e tudo mais, mas eu voltei no tempo com os livros do Maco, que era um tipo de livro que causou muita, pelo menos em Goiânia, muita sensação. Eu tinha vários, né, dos livros de pano feito com algodão cru e com silk, se é que vocês lembram o que é silk, mas bastante interessante. Então, eu acho que a gente vai ficando com esse exercício do prêmio. Às vezes a gente faz algumas relações de estar lendo há tanto tempo, participando há tanto tempo. Tem algumas releituras que não são diretas, que são feitas por nós mesmos, né? E que são bastante interessantes da gente ver o histórico da produção editorial, como é que se comporta, como é que ele se renova, como é que ele volta para as estruturas, principalmente do ponto de vista gráfico, que tem algumas observações mais clássicas, algumas estruturas de impressão, de produção e tudo mais. É bem gostoso poder frequentar isso, né, e ver essas correlações. Também que a gente comentou pouco, esse livro da Terra de Cabine, ele seria bem interessante se a gente, de fato, for fazer algum, entre aspas, trabalho, né? Porque a gente sempre fica meio preocupado de falar essa palavra, né? Mas que a gente tem um filme muito bonito, Territórios do Brincar, que pode estar dialogando num projeto com esse livro, né? Que também é lindíssimo e pode baixar, ele é gratuito, né? E eu acho que vale a pena fazer um trabalho com as brincadeiras infantis, mas também com o Território do Brincar,
né? E em diálogo com esse livro, né? Então, acho que a gente tem aí também a possibilidade, que já sendo um livro informativo, da gente poder dialogar com as infâncias, né? Que são muitas, né? As nossas crianças, com as infâncias deles, com as infâncias de outros, né? Que estão longe ou que estão mais próximos, né? E também com o cinema, que eu acho que aqui foi na hora que eu fiz aqui essa relação, né? Eu acho que literatura e cinema são duas artes que estão muito próximas, né? Dificilmente o cinema se sustenta sem a literatura, né? E vice-versa, né? Então, acho que a gente tem aí também uma interdiscursividade, né? Entre as artes, que a gente pode estar... Eu acho que isso que é bonito da gente, quando a gente fala de trabalho, né? Da gente não se prender, quer dizer, a gente tem que extrapolar. Eu acho que assim, um bom trabalho é aquele que extrapola, né? Aquele que vai para além, aquele que permite muitas entradas, né? Dos jovens, das crianças e jovens, né? Dos professores, principalmente, né? Bom, muito bom. E a gente tem um pouquinho de tempo, não só para perguntas que vocês quiserem fazer, comentários para quem já conhece algum dos livros, como também para vocês que falaram dos livros que eu pedi que vocês falassem, mas se vocês quiserem fazer comentários sobre os outros livros que foram falados. Também eu acho que seria interessante, porque todo o grupo de votantes lê todos os livros. Então, não é por categoria, eu aqui que separei, mas eles têm conhecimento de todos os livros que foram analisados. Então, abrimos para a plateia, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, e também para vocês, se quiserem comentar. Não. Vocês querem... Fiquem livres aí para fazer os comentários dos livros que já foram. Não façam dos outros, não, porque eles arrumam. Oi? Ah, olha lá. Então, vem cá. Isso, ótimo. Professora Graça, em relação ao livro Intramuros, né? Eu queria perguntar se, na hora que vocês estão escolhendo, se o nome do autor pesa, né? E se esse livro se compromete o entendimento dele, se a gente não tiver lido outros livros da autora, que você falou que ele volta no tempo, né? Eu queria saber, se eu der o livro para o aluno ler agora, ele que não leu nada, ele vai entender? Não compromete em momento algum. É um texto completamente autônomo nessa perspectiva. Não é trilogia, não é nada. Essa correlação que eu faço é pelo conhecimento da obra da autora, e quando a gente vai fazer uma justificativa, ou estar aqui com essa perspectiva de apresentar, é poder apresentar também um leque de entendimento, de compreensão, de como é que a própria autora dialoga com a sua produção. Essa que foi a minha intenção nesse momento. E a outra pergunta que você fez? Esse é o nome da autora. Sem dúvida que aqui pesa, né? Eu acho que eu tenho um entendimento do seguinte, por exemplo, eu vou retomar esse livro, Um Lugar Chamado Aqui, que o Daniel Condo aparece em outras obras, e você, quando se surpreende com alguma coisa, você já fica com uma antena meio ligada quando ele aparece novamente, né? E a preocupação que eu tenho é que, obviamente, observar os autores que já são nossos clássicos, sem dúvida nenhuma, esse é o peso, são autores clássicos que já se estabeleceram como tal. Mas, principalmente, o que é que está vindo de novo? Quer dizer, quem são os novos autores que estão aparecendo, que interlocução que possam ter com outras produções. Às vezes, os próprios autores de peso se repetem, sem dúvida nenhuma, né? Não é porque ele é um autor consagrado que ele não vá, num determinado momento, trazer uma estrutura textual ou um projeto de livro que ele já não tenha visitado. Nem sempre ele te surpreende. Por isso é que eu estou dizendo que a gente não é unânime, porque, na realidade, cada um dos votantes traz aqui, primeiro, o seu repertório de leitura, a sua experiência como leitor, o que você traz e, fundamentalmente, o que você faz.
E depois, porque essas correlações se dão dessa forma. Às vezes você acha que determinado autor está repetindo uma estrutura que ele já tem domínio, que ele já conhece, entendeu? Então, o prêmio é uma coisa muito dinâmica, não há como pegarmos, nem do ponto de vista das categorias, nem do ponto de vista dos critérios, estruturas pontuais e pragmáticas que você possa seguir e que possa aplicar no processo de avaliação, de leitura e de indicação. Eu acho que, não sei se os meus colegas concordam, mas essa é uma coisa que não há uma unanimidade nessa perspectiva. E, em alguns momentos, esse ano, por exemplo, o livro da Maria da Castanha, que depois eu quero até conversar com a Beth, ele foi numa categoria que depois eu cheguei a colocar lá. Olha, esse livro é de imagem, mas eu acho que pode ter sido uma confusão só na hora de mandar para a gente, mas às vezes a gente discorda até da indicação da categoria, que é uma perspectiva que você pode, né, ter uma outra observação sobre aquilo ali. E do ponto de vista dos livros informativos, por exemplo, como eu trabalho no curso de biblioteconomia e eu tenho uma biblioteca em que a gente tenta mostrar o que é um acervo para uma escola, para o aluno de biblioteconomia, o livro informativo, em muitos momentos, me ajuda muito a fazê-los entender que nós temos uma outra produção editorial que pode e deve substituir o livro didático na biblioteca, porque ele traz efetivamente assuntos para pesquisa, para produção estrutural de textos e para cada tipo de texto um tipo de estrutura textual. Então, ele me ajuda muito, porque a minha disciplina de formação e desenvolvimento de coleções, é uma disciplina do curso de biblioteconomia, eu tento dar uma qualificação de que acervo é esse que a escola precisa ter, além da literatura. O que é que a gente precisa oferecer para esse aluno? Eu espero ter respondido. Graça, eu acho que, para completar um pouquinho, ver se é isso que você está pensando, o fato de ser a Lígia Bojunga não quer dizer que ela vá ser hors concours, por ser a Lígia Bojunga. É preciso que ela tenha ganho 3 vezes o prêmio, e é preciso que essa obra que está sendo julgada seja realmente muito boa e votada para chegar no altamente recomendável. Depois que ela passa para o altamente recomendável, se ela continuar no nosso conceito merecedora do prêmio, então ela entrará para hors concours. E aí nós vamos ver o outro mais votado, tá? No simples fato de ser Lígia Bojunga, não lhe dá o prêmio. Mas não há dúvida que porque a Lígia Bojunga tem mais chance de ir para o prêmio, sim. Sim, claro. E é isso que a Graça falou. Eu acho, quer dizer, às vezes é uma faca de 2 legumes, porque você vai, um livro da Lígia, você espera muito, né? Então, você pega, agora, isso não é errado, isso é inevitável. As pessoas são parte do mundo real, os autores existem, e não faz nenhum sentido dizer que eu tenho que julgar as obras sem os autores, pura e simplesmente. Então, tem efeito, tem peso, sim. Mas eu vou botar pimenta nessas coisas, algumas assim. Então, enquanto a isso, é isso. Eu acho que tem peso, sim. E tudo bem que tenha, não tem problema. O segundo é que o povo está falando que a gente não tem consenso. Tem sim. Todos nós concordamos com o que é bom. Temos com muita coincidência, sim. Temos coincidências estéticas, temos coincidências intelectuais, literárias. Não chegamos aos mesmos resultados, somos pessoas diferentes, mas eu acho que tem uma coisa, porque cada um é cada um. Nós não somos expressões de diferentes dimensões da sociedade. É um segmento que tem como característica ser altamente informado no campo, que é estudioso do campo e que temos sim um monte de consenso. Eu prefiro dizer que o júri tem muito consenso, nas suas diferenças evidentes, que são os debates, mas que tem muito consenso. E temos um consenso, acima de tudo, que é a Beth, né? que dirige, que coordena. Tem que dizer, quer dizer, o prêmio não existe sem a Beth. Não é? Nós somos nós 20 que fazemos o prêmio. Não é? Quer dizer, quem garante o prêmio é a Beth.
E a figura dela tem sido histórica nesse tempo todo, porque sem a liderança dela, nenhum de nós teria tido nenhuma contribuição tão relevante para o cano. E a pessoa que mais sabe dessa história, que mais domina, etc. e tal, inclusive, Beth, duas coisas que eu precisava lembrar do que você falou. Primeiro, subproduto não, tira daquele teu PowerPoint subproduto, Beth. Põe a repercussão, derivações, subproduto, Beth, que coisa, não é? Meu Deus, daqui a pouco eu sou o subproduto do prêmio também, já. Não, subproduto não. Mas duas coisas. Uma, um subproduto do prêmio, né, é o prêmio dos melhores programas, que inclusive é premiado com o prêmio, porque você dá acervo de livros que vem do próprio prêmio. Então eu acho que tinha que lembrar. E o segundo, que eu acho que não é um produto da repercussão, é um produto que tem de ser pensado com muito carinho, é o acervo histórico da Fundação, que constitui uma referência histórica brasileira do que é literatura. Agora, eu ia botar pimenta, nada disso, porque todo mundo concorda comigo, né? A pimenta é o seguinte: esta categoria informativo é uma água, é uma coisa confusa. Quer dizer, na verdade, nós estamos pondo aí tudo aquilo que não é ficcional entrou nesse balaio de gato. Não estou dizendo que não é interessante sim, é provocativo. Esse livro mesmo que eu comentei é muito bacana, eu não tinha problema nele. Quando eu falei para a Beth, você me botou bem para falar de informativo, que eu não gosto. Ela falou, mas você votou nesse livro? Eu falei, votei porque é o que tinha, bom, mas diabo, né? Mas não é, digamos, a minha categoria. Mas, não, claro que tem conceito porque nós concordamos com tudo que é bom. O consenso era esse que eu falei, né? E temos estética, mas eu acho que assim, é uma categoria complicada. Este livro é um livro didático, é um livro voltado, ele termina no final, ele vai, escreve para o professor, você pode fazer isso, você pode aquilo. Agora, um bom livro para a escola, num certo sentido, e ao mesmo tempo um livro que pode não ir para a escola. Então, é um livro que tem muitas qualidades, é uma coisa bacana. Agora, é muito diferente isso do Caminha. São coisas diferentes, são gêneros diferentes, entendeu? Não são o mesmo gênero, são coisas muito diferentes. O professor diz que é uma água. Há uns 15 anos atrás, a gente fez um projeto na Prefeitura de Goiânia que era para formar a rede de bibliotecas. E nós fizemos um processo de seleção dos livros que era composto por um professor de cada área do conhecimento e um professor da área específica da rede para selecionar esses livros. E para que a gente pudesse fazer essa seleção, então, cada equipe, que era formada por 2 ou 3 professores da universidade e da rede, criaram um texto orientador para o processo de seleção. Então, as editoras, porque nós compramos 39 mil livros, que era para toda a rede, 150 bibliotecas, e fizemos um texto pontual sobre... Foi até um professor André, que é meu marido, trabalha com a área de produção cultural para criança, e ele escreveu algumas coisas que é isso que você nominou aí de água. O que é e o que não é? Na perspectiva da arte, na perspectiva da ciência, às vezes. Então, quando a gente tratava da história, da geografia, da matemática, especificamente, que tem muita produção nessa área, o que a gente teria que observar, portanto, para que a gente pudesse indicar um bom livro? E aí eu acho que isso que o Percival coloca é muito pertinente, porque você não tem uma categoria informativa. Até que porque, por exemplo, na biblioteconomia, eu caminho num sentido contrário da informação, porque lá é um pouco complicado. A informação para eles é uma coisa que eles vão deixando o conhecimento para trás. Mas, num outro universo, que é esse aqui, Percival, realmente é extremamente difícil esse processo de seleção e de qualificação do que vem a ser o informativo. Às vezes a gente recebe coisas que a gente fica
num fio da navalha, você não sabe se vai para lá ou para cá, porque realmente revisita isso. Mas, por outro lado, eu acho que a gente pode pensar que ele pode nos ajudar a ser referência para isso. Aquele livro que pode tratar de um assunto específico, tanto na escola quanto em outro lugar. Eu gostei dessa colocação que você faz. E impede que, por exemplo, a Jararaca, Perereca e a Tiririca, da Ana Maria Machado, seja um livro de meio ambiente, que me preocupa muito. Que é quando a literatura é esgarçada para poder tratar de algum assunto específico. A Jararaca da Ana Maria Machado. A Perereca da Ana Maria Machado. Eu acho que está complicado. Está complicado. Está vendo como pode ter outras abordagens? Mas tem uma pergunta lá atrás, o primeiro. Simone, tinha uma professora primeiro. Não, você. Adorei a dica da Adriana Calcanhoto. Tem que colocar Lagartos, Zé Saramago, Adriana Calcanhoto, muito bacana. Você já assistiu? Já ouviu? Já. Não é bacana? E professor, se o senhor fosse ilustrar a gravidade das coisas miúdas, né? Poderia selecionar um trechinho, porque eu fiquei curiosa com o livro, mas ao mesmo tempo teria como? Eu li um pedacinho do texto? Um trechinho assim do livro, assim, qual seria uma ilustração, uma parte que tenha gostado? Tá, pode fazer. Vai falando, Simone, que eu vou achar um bacana. Não, a minha questão vai na linha do que Graça acabou de comentar, né? Dessa linha que tem divisória, né, entre o tratamento de qualquer tema e de qualquer assunto de forma literária, né? Porque a literatura é isso, ela fala das coisas da gente, então tangenciam qualquer assunto. Por outro lado, a intencionalidade prévia de ou escrever para tratar de um assunto ou traduzir um escrito para tratar de um assunto, que aí é um pouco a dimensão mais do professor, né? E aí o que nos incomoda e nos inquieta muito é quando alguém nos chega, lá no nosso acervo também, na secretaria a gente tem uma sala de leitura, e aí quando alguém chega e diz, o que você tem aí para eu trabalhar bullying? O que você tem aí para eu trabalhar a paz? E isso, né, nasce uma pergunta e morre a literatura. É a imagem que fica para mim. Então, é muito, né, esse é um território também muito presente e que a gente precisa o tempo todo voltar a ele e refletir, porque tem que servir para alguma coisa. Percival também falou alguma coisa aí em algum dos comentários sobre essa coisa. Não é um livro didático ou pedagógico ou qualquer coisa que reduza a dimensão educacional a um fazer para, né? Então, nesse processo de analisar os livros, vocês devem se deparar com essas situações e, ao mesmo tempo, eu trago aqui o olhar do leitor que tenta escolarizar essa literatura. Então, eu queria falar um pouco disso, porque eu acho que esse é um assunto, embora a gente fale muito, mas é muito importante a gente sempre voltar a ele, né? Eu vou entrar nesse assunto, porque eu vou, de novo, fazer o papel do velho chato. Mas antes eu vou fazer o que a moça quis, que eu faça o papel do mais bacana. Primeiro, observar uma coisa. Esse não é livro para ilustrar, né? E ele não é ilustrado. Ele teria, na verdade, ilustração, seria... Até porque ele é tão fragmento, são tantos pedacinhos, que eu fico até achando que quem fosse ilustrar ia fazer ícones. Agora, eu vou ler um texto que tem uma página. Esse texto que tem uma página é mais texto, tem mais tamanho de texto do que o texto do aqui. E se alguém quisesse, podia transformar esse texto num objeto estético diferente, que é esse objeto estético, livro, texto, imagem. E esse eu acho que daria, inclusive, uma bela publicação desse texto só. Agora, esse livro propôs um todo, e é um livro da palavra, né? Vamos ler um trechinho que é um dos que eu mais gostei, e você vê como é livro de velho. Chama O Homem que Descobriu Pó e Poesia nas Tralhas e Cacos da Vida. Depois de uma noite mal dormida e 3 cartas a amigos distantes que iniciou e não passou da 3ª linha nas 2 primeiras e da 5ª na segunda,
Dr. Felipe Doutel, tomando um café requentado na varanda de sua casa de sítio, que sítio aqui não é por acaso, passou os dedos numa velha mesinha de tampo de mármore e sentiu pela primeira vez o pó com uma matéria sutil e inútil que veste a aparência das coisas. Das coisas velhas mais ainda. Lá estava a mesinha, hóspede da casa desde sempre, desde o tempo em que seu avô era vivo e ser mergulhador de mares distantes e profundos era seu sonho de menino, sem a menor intenção de ser médico. De repente, não mais que de repente, o pequeno móvel num canto mudo e distraído se apresentou pela primeira vez aos olhos e ao tato e preencheu um vazio de alma como um caco de vida que se move. Ele quis sentir a espessura do pó e passou o pó na língua. Era pó mesmo e tinha gosto de pó. Mas também era uma existência que ele não conhecia e vivia ali por puro esquecimento, uma pele que confortava e guardava o mundo discreto e anônimo de uma mesinha. O pó era a cobertura do móvel e o móvel o apoio do pó, um vivendo a realidade do outro, juntos, únicos. E ele, absolutamente só, ele que rejeitava qualquer forma de absoluto, absolutamente sozinho. Foi então que se ergueu e começou a caminhar em direção à porta. Sumiu. Retornou somente no final da tarde, com os olhos vermelhos, as roupas molhadas e sinais de mergulho. Não se sabe em que águas e em que geografias, mas profundas. É bonito, né? Agora, é de uma densidade, de uma coisa. Isso vai dizer, mas então não é para jovem. Isso eu não disse. Eu falei que o livro é de velho. Mas não falei que não é para jovem. Não é? Aliás, o melhor Drummond para jovens é o mais velho, não é? Se a gente pensasse nisso. Eu disse que é um livro que tem toda essa coisa da vida. Bom, agora eu quero falar uma coisa que eu quero insistir com a gente. Todos somos professores, a maioria de nós é professor. E a primeira coisa que a gente tem que entender e prestar é o seguinte: a escola é o principal lugar de formação no mundo contemporâneo. Nenhum lugar é mais importante que a escola. Escola é lugar de aprender, é lugar de conhecimento. Então, escolarizar alguma coisa é muito bom. Escolarizar a literatura é muito bom. Produzir bons textos e bons produtos para uma boa educação é muito bom. O que a gente tem que cuidar é para dizer assim: o que nós não queremos é uma escola medíocre. O que nós não queremos é uma escola congelada, uma escola repetitiva. Mas quando a gente fala em desescolarizar a leitura, a gente está jogando o bebê junto com a água suja. Eu quero escolarizar a leitura. Eu quero a leitura dentro da escola, e a leitura literária. Em certos momentos, e há histórias belíssimas de projetos interdisciplinares de que a leitura literária fez parte. O ruim não é a leitura fazer parte de projetos de conhecimento, misturando literatura com história, com filosofia, com matemática, com o diabo. O problema é a submissão, o empobrecimento da arte para um ensino medíocre. E é isso que a gente tem que brigar. E agora é o seguinte, eu vou dizer de maneira geral, não é difícil, pelo menos para mim, mas eu acho que para os meus colegas não ser igual, na hora da análise, esse tipo de texto medíocre que quer usar a literaturazinha para ensinar, é tão fácil descartar. Eles são tão mal escritos, eles são tão bobos, eles são tão esteticamente ruins, que a gente já sabe que não serve para nada. Então não é problema. Queria comentar aqui Não, claro, não. E eles são sacanas, porque eles fazem com isso.
eles fazem com isso, eles desprezam a crítica, porque eles operam como uma espécie de um nível médio inferior comum, que é o que se deu na construção cultural histórica, e que a gente tem que entender o professor mal preparado como vítima, mas não como coitadinho. Denunciar o mau preparo não é ser conivente com ele, né? Eu denuncio a condição que te fez mal preparado, mas eu não vou dizer, então tenho pena de você, tudo bem, continue assim, né? A gente tem que ser duro com isso, não é? E eles exploram isso e desprezam a gente e se miscuem por tudo que é buraco, né? Por tudo que é lugar. Queria comentar duas coisas. Uma, se foi até bom a Simone falar, lembrar, nós tivemos um encontro aqui na sexta, foi sábado, né, com a Margarete Matos, que ela falou sobre o livro informativo, e citando um texto que eu vou sugerir aos professores que estão aqui, que é o texto da Graça Paulino, daquele livro do Jogo do Livro de 2000, né? Que ele vai falar proposta interlocutória preponderante no livro, né? Então, qual é a proposta que está na frente? Claro, esse livro, né, eles podem ter um lado poético, lúdico, mas a proposta é clara, que é informar, né? Ainda que você possa ampliar. Então, assim, o livro informativo ele tem essa proposta. Agora, a Graça vai falar da proposta também pragmática, que já é uma outro tipo de proposta, que é aquela que quer convencer, aquela que é boba, aquela que faz uma narrativa que beira uma autoajuda, digamos assim, porque temos livros de autoajuda para criança. A gente tem o coelhinho que estava muito gordo, só tinha que comer alface, a Camila que não quer ir ao médico, né, que faz xixi na cama. A gente sabe que isso tem. E, aliás, a gente está cada vez recebendo menos esse tipo de livro, né? Eu acho que isso já a gente tem recebido muito menos eles, né? Então, autoajuda é boa quando é com L, é uma autoajuda. Agora, uma coisa que eu queria também comentar, por exemplo, esse livro aqui, os dois, acho assim, eu estou entre os dois livros que me emocionam, são dois livros que mexeram com a minha emoção, né? Ele vai trazendo esses pequenos fragmentos, né? Eu li, assim, lembrei logo do Walter Benjamin, né? Porque eu acho que ele é benjaminiano, né? Quando ele traz os fragmentos, né? E, quer dizer, no fragmento tem um todo aí, então ele tem um lado filosófico e existencial, né? E esse da Marina, que é um livro, assim, também arrebatador, né? Ele tem crônicas primorosas, tem um lado do feminino também aqui, né? E que eu acho, assim, e são curtas, outras são mais longas, então, assim, eu acho que a gente pode ler, feito o Percival leu aqui não é para você ler, são livros que não é para a gente ler inteiro, né? É livro de cabeceira que a gente vai ler daqui a pouco lê outro, né? A gente lê um pouco, a gente não precisa ler tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso também é uma questão importante, né? Que a gente tem essa coisa de ter que compreender tudo, ter que fazer tudo, até estou lembrando aqui, estou vendo a Bia, né? Uma categoria lá da dissertação dela, que foi quando ela fez a entrevista com o Roger Mello, ele fala assim, a compreensão vem em partes e por partes, né? A gente quer uma compreensão inteira, a gente não vai ter, porque a literatura não te dá isso, né? A compreensão, cada vez que a gente lê, a gente vai ter outras formas de compreender. Eu acho que o problema também da escola é querer que a compreensão seja inteira e rapidamente, que a gente dê uma resposta, né? E quando que isso, né, a gente fica, deixa lembrando o Walter Benjamin, né, que ele vai falar que o tédio é o pássaro que choca os ovos da experiência. Nós temos muito pouco tempo de tédio para chocar os nossos ovos, né? E aí a gente precisa um pouco deixa chocando, né, para a gente poder que essa experiência aflore. Eu acho que a literatura ela é espaço de experiência, sim, né? E muitas vezes é difícil, né? Não é fácil você ler às vezes um fragmento que
mas que te tome, né? Eu acho que a gente também tem que... Isso é muito difícil a escola fazer, mas acho que a gente pode aprender. Concordo com o Percival, tem lugares... E aqui eu também vou citar a Sônia Travassos, que esteve ontem, né, falando de Lobato. A tese dela, a dissertação dela ficou muito clara, né? Só se lê Lobato hoje na escola. Então, se você não trabalhar na escola o texto do Monteiro Lobato, ele não será lido. Essa é a clareza que a gente tem. Né, porque acham que é difícil, porque não se lê em casa mais. Né, tem uma série de questões que, se você não lê na escola, tem livros que são para ser lidos, que a escola traz em primeira instância. Eu sou de uma época que a gente lia muito na escola. Eu li, muitas coisas que eu li foi na época de adolescente. A gente não tinha essa literatura juvenil. A gente lia Machado de Assis mesmo, entendeu? A gente lia tudo. Não tinha essa categoria juvenil, que em alguns momentos ela é pueril, né? Assim, uma coisa simples, simplória. Isso não, a gente tinha ou alguma coisa mais infantil, ou já era literatura de adultos, né? Então, eu acho que a gente subestima, às vezes, também os jovens, que estão com muitas questões existenciais, né? Que precisam, às vezes, de uma profundidade aí nas suas reflexões. Eu acho que a literatura permite isso, né? Em muitos casos, ela até salva, né, a gente das nossas angústias, das nossas situações. Então, esses são bons livros aí para isso, né? Posso fazer um comentário rapidinho? Queria só fazer um comentário. Todas as vezes que a gente fala de qualquer premiação ou de qualquer escolha, né, a gente já trabalhou junto no PNBE, eu já trabalhei no Viva Cultura também, Mais Cultura, e agora no júri da Fundação. E eu vou dar um exemplo, seguindo a linha do C, vou dar um exemplo concreto para explicar algo abstrato. Acho que todo mundo aqui já passou pela sensação de estar corrigindo um texto de um aluno. A gente pega um texto do aluno, seja uma prova, seja uma redação, seja o que for, de qualquer faixa etária, de qualquer disciplina que a gente dê na escola, ou se tem alguém que não é professor, já passou por isso como aluno. Todas as vezes que a gente vai corrigir um texto do aluno, a gente está avaliando o texto do aluno, a gente minimamente tem critérios. E esses critérios são elaborados previamente. Né? A gente pensa, eu quero que o aluno chegue no ponto tal. E à medida que o texto, que a gente vai corrigindo o texto do aluno, vai vendo, vai tendo contato, a gente vai vendo que tem que fazer determinadas adaptações nos critérios. Da mesma forma que acontece na nossa leitura, na nossa avaliação dos livros. Nós temos critérios que, aparentemente, olhando assim, quando a Beth mostrou, parecem critérios muito objetivos, muito fáceis, né? Muito pré-identificados. Parece que as categorias também são muito fáceis. Livro para jovem, livro informativo. A única facilidade que tem aqui é o que é tradução, porque tradução a gente sabe o que é. Tradução é texto traduzido, né? Porque até poesia a gente às vezes fica em dúvida. Alguns livros de poesia têm um trabalho de projeto gráfico editorial que a gente fica na dúvida. Isso aqui é poesia, não é poesia? Ou outros livros que a gente não colocaria como poesia, a gente acaba colocando. Então, tanto os critérios como as categorias são, entre aspas, pré-determinados, mas também são fluidos. E eles dependem de uma série de questões que também estão atreladas ao próprio projeto das editoras. As editoras têm investido muito ultimamente, a Beth mesmo mostrou, os outros colegas também falaram aqui, têm investido muito em literatura infantil e juvenil. Então, só para retomar a primeira pergunta de todas, né, se o autor pesa, pode até pesar, mas ele não determina, porque nós temos tantos textos maravilhosos, nós nos surpreendemos, chega a ser emocionante. Se por acaso nós mostramos aqui, na categoria jovem, 3 autores hors concours, se por um lado isso pode parecer, entre aspas, negativo, porque são autores que já ganharam prêmios outras vezes e por isso são autores conhecidos, por outro lado, isso é extremamente positivo, porque a categoria jovem é uma das mais difíceis para a gente premiar. Né? Aparecem muitos livros de categoria que a gente colocaria na categoria jovem, que já é uma categoria dificílima na minha cabeça. Tanto que esses livros, por exemplo, Um Lugar Chamado Aqui, é um livro totalmente diferente da Gravidade das Coisas Miúdas, da Marina Colaçante e do Intramuros. São 4 e da tradução da Andrueto, do João. Então, são completamente diferentes e estão colocados na categoria jovem.
Então, é difícil categorizar, é difícil adaptar os critérios, mas nós vamos fazendo isso à medida que nós vamos lendo e à medida que nós vamos discutindo. E aí eu estou falando isso porque pode parecer que nós aqui, nós somos os especialistas, nós já fomos nos apresentando, dizendo quem somos, né? E às vezes quem está na sala de aula pode se sentir... digamos, pequeno, né? Poxa, eles são especialistas, eu não sou, mas eu acredito totalmente naquilo que João Vanderlei Geraldi já dizia na década de 80, naquele livro-texto Na Sala de Aula, que depois foi reeditado em 97 pela editora Ática, né? A quantidade proporciona a qualidade. O contato com vários livros faz com que a gente vá aprimorando esse olhar. A gente, às vezes, quando eu bati o olho num lugar chamado Aqui, bati o olho e fiquei fascinada. Agora, é muito fácil você ficar fascinado por um livro que tem um projeto gráfico editorial primoroso. Quando você bate um olho num livro como o da Marina Colasanti, que tem um projeto gráfico editorial simples, nenhuma ilustração, uma capa simples, não tem nenhum trabalho gráfico editorial assim de destaque, você é obrigado a olhar com olhos de ver, você tem que encontrar a informação, você tem que encontrar o que você quer. E a gente lê tudo com muito cuidado. Então, qualquer critério, qualquer categorização vai sempre ter que ser adaptada. E as eventuais discrepâncias servem também para mostrar que nós somos leitores plurais. Assim como nós não lemos o mesmo texto da mesma forma várias vezes, imagine vários leitores lendo o mesmo texto. É claro que nós vamos ter divergências, mas não necessariamente são opiniões opostas. Muitas vezes são opiniões diferentes, mas não necessariamente opostas. E a gente sempre tenta chegar a um consenso a respeito do prêmio. Isso aqui é legal, isso aqui ajuda na nossa formação. Então, seria legal também se vocês tentassem levar isso para vocês. Não concordei com o que a Leonor falou, não concordei com o que o Percival falou, não gostei desse livro. Como diz a Lilian Martins e Silva, lá da Unicamp, a gente tem que ter o direito também de não gostar. Não é porque ganhou o prêmio que vai gostar. Você pode não gostar. Né? E eu acho que a gente também tem que proporcionar isso em sala de aula com os nossos alunos. Professor, eu detestei o livro. Que ótimo. Foi exatamente detestando um livro que eu fiz uma turma inteira gostar de um livro. Quando os meninos falaram mal do livro, as meninas falaram mal do livro, todos os meninos quiseram ler. Então, às vezes, não gostar do livro pode ser uma excelente propaganda. Se a professora não gostou, o livro é bom. Né? Então, a gente pode levar essa pluralidade e deixar que os próprios leitores escolham de acordo com o seu gosto também. Bom, muito obrigada a vocês. Nós vamos ter a parte da tarde, continuando, né? Serão os prêmios de teatro, de poesia, o Hors Concours e o prêmio mesmo, e o projeto editorial, o prêmio de projeto editorial e escritor revelação. Depois, às 3 da tarde, vamos ter a entrega dos certificados dos melhores programas de incentivo à leitura, que é o subproduto... que olha, quando eu falei de subproduto, eu acho que esse nome não está bom, mas é o que veio. E só para fechar isso que vocês falaram, e Leonor agora colocou, e Percival também, todo mundo, dessa contradição, pensando na escola, como sempre, a proposição que a gente leva é que essa discussão se estabeleça na escola. Quer dizer, nada mais frutificante e denso e prazeroso e de troca é o exercício de colocar os livros na mesa, esses ou outros, e que as pessoas, que os professores leiam e discutam e debatam, porque não tem um consenso. Rarissimamente a gente elege um livro que todo mundo votou nele, é um caso raríssimo. Né? Então, essa riqueza, né, da leitura, bater em cada um de maneiras diferentes, com referenciais diferentes, e que na escola tem que ter o grupo de leitura, que é uma coisa que a gente já defende há muitos anos. E a da leitura, né? É da leitura dos livros de literatura e informativos. Gente, 2 horas, então, nós estamos aqui, tá? Olha, vamos almoçar. Já subiu. Vamos almoçar.
almoçar aqui em frente antes que vocês se dispersem. Patrícia,